capítulo 19, e aquele texto bem conhecido dos irmãos, Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. A história aí do encontro de Jesus com Zaqueu. Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Está sendo projetado, eu vou aproveitar a projeção. Diz-nos: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que este entrara para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Davi. Muito bem, vamos lá. Eu quero meditar com vocês esta manhã de uma forma um pouco diferente. Eu quero fazer alguns questionamentos, algumas perguntas para refletirmos em cima das mesmas. Mas para isso eu quero trazer o tema desta reflexão, no seu geral, o seguinte: mantenha uma perspectiva positiva de cada pessoa. Mantenha uma perspectiva positiva de cada pessoa. Pois bem, irmãos, eu quero fazer uma explicação para entendermos posteriormente também algo que eu vou falar. O que é alguém que nós dizemos um incrédulo? O que é um incrédulo? Geralmente nos passa à mente que o incrédulo é aquele que persegue o evangelho, que de um certo modo odeia o evangelho. Não, mas o incrédulo ele não se classifica meramente aí. O que é o incrédulo? Não é necessariamente alguém que persegue o evangelho, mas o incrédulo é todo aquele que ainda não confessou publicamente sua fé em Cristo Jesus. Aquele que não manifesta de fato a sua fé em Cristo Jesus. Então essa é a palavra incrédulo. Geralmente nós trazemos ela de uma forma assim tão negativa, achando que o incrédulo é aquele que odeia, que persegue o evangelho. Não. Então se o indivíduo, ele não manifesta a crença dele ao Senhor Jesus Cristo, então para o evangelho ele já é um incrédulo, porque não crê. E o mero fato dele dizer eu creio, mas não se manifesta realmente em suas ações, na sua vida, ele não deixa de ser um incrédulo. E o crédulo é aquele que é o crente, é aquele que de fato crê. Então há dois tipos de incrédulo. O incrédulo tipo A, que é aquele incrédulo que nós julgamos ser facinho, que ele não tem nenhuma dificuldade contra o evangelho, que ele às vezes até aceita o nosso convite para participar de uma atividade na igreja ou em qualquer outro lugar. É aquele que até concorda quando nós estamos falando de Jesus e tudo. No entanto, ele não toma partido ao lado de Jesus. O incrédulo tipo B é o incrédulo resistente. É aquele que de fato não gosta nem do evangelho. E ele diz logo, olha, eu não gosto desse negócio de crente, eu não gosto desse negócio, não gosto. Então é o incrédulo tipo B.
Mas há uma tendência por parte nossa, eu acredito que de todos que aqui estão, de acharmos que o incrédulo tipo B, ele não vai se converter. Não, esse camarada aí nunca vai aceitar Jesus. Então, na sequência, nós nos afastamos desta pessoa no sentido de levar o evangelho. Podemos até tê-lo como amigo, tudo, mas na hora de falar do evangelho, não vou falar não, isso aí ele é resistente, ele não vai crer no evangelho. Mas na prática, nem sempre é assim. Pensamos que o incrédulo tipo A, que é amigo, esse aqui vai se converter facinho, né? Com facilidade ele vai aceitar o evangelho. Nem sempre a coisa, na sua prática, ela acontece dessa forma. Às vezes aquela pessoa que nós vemos tão resistente ao evangelho, ele é mais fácil de crer, de se comprometer com Cristo, do que aquela pessoa que se diz amiga do evangelho. E eu acredito que muitos aqui têm esta experiência vivida, tem na prática isso que eu estou falando, aquela pessoa que era tão ranzinza, mas foi tão fácil ele aceitar o evangelho. E aquela pessoa que é tão amiga do evangelho, e há tempo você tem batido, você tem orado, e ele continua ali, sem receber o evangelho. É isso que eu quero falar nesta manhã. É isso. Queridos, provavelmente o texto não está dizendo, mas Zaqueu era um homem odiado pelos judeus. E por que este provavelmente? Ora, ele era um publicano. O publicano era aquelas pessoas que era judeu e cobrava dos judeus impostos para o governo romano. Então, Zaqueu era um judeu funcionário do governo romano. E os judeus consideravam os publicanos a classe de pecadores, a pior classe de pecadores, era para ele. Então, para os judeus era inconcebível um publicano entrar no reino dos céus. Era inconcebível o perdão a um publicano, porque ele era um traidor da pátria. E aqui estava Zaqueu, um homem odiado, talvez por ser rigoroso na cobrança dos impostos, talvez, estou dizendo talvez, uma pessoa que pensava na visão dos judeus, pensava em si próprio. Onde eu quero chegar? Até aqui. Eu quero chegar para partirmos agora de alguns questionamentos, para meditarmos em cima deles. Primeiro, se nós observarmos o versículo 7, Samuel, ele relata que o povo começou a murmurar. Então, e vendo todos isto, murmuravam, todos murmuravam. E diziam que entraram, ou seja, que Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. O que isso tem a ver? O que tem a ver é que, de uma certa forma, até parece que comprova aquilo que diante já falei, que Zaqueu era um homem odiado. Agora, a pergunta é, em sua opinião, quantos habitantes ali da cidade de Jericó gostava de Zaqueu? Provavelmente a família dele, provavelmente os seus companheiros cobradores de impostos e talvez mais ninguém. Você conhece alguém assim? Que só quem gosta dele é a família? E talvez uma meia dúzia de pessoas que estão entrelaçadas ali com ele? Não precisa responder. Responda para você mesmo. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Pois bem, vamos à segunda pergunta, porque é necessário respondermos a primeira. A segunda. Jesus viu algo em Zaqueu que os outros não podiam enxergar. Zaqueu, ele não fora considerado por Jesus mais um pecador que deveria estar distante de suas ações evangelizadoras, porque Jesus viu algo, Jesus viu um potencial existente na vida de Zaqueu que nenhum outro homem ali conseguiu enxergar. Às vezes, queridos,
Aquele incrédulo classificado tipo B, ranzinza, nós não vemos nele nenhuma possibilidade, nenhum potencial que sirva para o Evangelho, que sirva para o reino de Deus. E por isso nós continuamos nos mantendo indiferente a ele em relação a levar o Evangelho até essa pessoa. É por isso que o tema desta reflexão é: mantenha uma perspectiva positiva de cada pessoa, não exclua ninguém dessa sua perspectiva positiva. Ou seja, todas as pessoas que você pode ver, ela é um excelente crente na sua perspectiva em potencial. Já veja ela como um excelente crente, já veja essa pessoa como um pregador, já veja essa pessoa como um evangelista, um discipulador. O problema é que nós negativamos as pessoas antes mesmo de levarmos o Evangelho até essas pessoas. Isso termina nos mantendo com essa crença de que as pessoas são difíceis. Esse bairro aqui é muito duro. Não é o problema as pessoas. O problema é essa perspectiva negativa que nós temos das pessoas. Nós temos do ser humano. Terceira pergunta. Mas ainda, vou continuar ainda aqui no 2, antes de mudar para 3. Vamos ler 3 versículos, Samuel. Versículo 3, o 4 e depois o 6. Olha o 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. O que é que Zaqueu tinha uma sede por Jesus? Sede essa que ninguém sabia. Talvez ele não confessara esta sede, nem mesmo a sua mulher. Mas no seu íntimo, no seu interior, ele queria ver quem era Jesus. Quando alguém, ele vem à igreja, é a prova de que ele tem sede por Jesus. É a prova de que o botão espiritual da vida dele foi acionado. Quando alguém lhe faz alguma pergunta sobre Jesus, é a prova de que ele tem sede por Jesus. Quando você ver alguém lendo uma Bíblia, é a prova de que ele tem sede por Jesus. Versículo 4, né? E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver. Ou seja, ele fez uma coisa escandalosa. Um homem rico, porque o texto diz que ele era rico, um homem numa postura, em meio a uma multidão que não o apreciava, ele correu, fez algo escandaloso e subiu numa árvore para ver Jesus. É uma prova viva de que aquele homem tinha um potencial espiritual dentro dele. E o versículo de número 6. E apressando-se desceu e o recebeu alegremente. Mas cadê o incrédulo tipo B? Que talvez tivesse um coração de pedra, que jamais pudesse esse coração ser acessado pela fé. Recebeu, foi tão fácil. Não foi nada difícil, foi fácil, que maravilha. Já pensou se hoje nós encontrássemos um Zaqueu desse aí, que na hora que ele disse, olha, vamos à igreja, vou sim, eu quero ir à igreja com você, eu quero aceitar Jesus. O pregador aqui ainda nem terminou o apelo, ele já estava em pé, eu quero. Que bom. Eu espero que nessa manhã tenha alguns Zaqueus aqui, não é? Tão facinho. Então aí, queridos. É a comprovação de que esta nossa crença, de que o incrédulo tipo B, ele é difícil, ele não vai aceitar o Evangelho, cai por terra, na figura da pessoa do Zaqueu. Mas vamos ao terceiro questionamento. Qual a sua reação diante de pessoas que são egoístas,
pessoas que aparentemente, sem consciência alguma, pessoas que usam situações para seus fins próprios. Então, a nossa tendência é, naturalmente, não queremos relacionamentos mais próximos com essa pessoa. É não termos estas pessoas no nosso hall de amizades. É tratarmos essas pessoas pelo politicamente correto e acabou. Bom dia, boa tarde, tudo. Nós somos muitos classificatórios em relação às pessoas, não só pela a pecaminosidade dela, mas porque por qualquer ação que nós julgamos não ser tão aparentemente cristã. É por isso que o crente que tem 5 anos de evangelho, ele não tem mais nenhum amigo lá fora. É porque nós não perdoamos qualquer pessoa que não tenha as nossas mesmas características de vida. Não estou me referindo ao lamaçal do pecado, mas só por a pessoa não ter as minhas mesmas características de vida, então ele já não quero mais nenhuma amizade com ele. Então, se hoje nós pegássemos aqui qualquer crente acima de 5 anos de evangelho e disséssemos, olha, faça uma lista aí de 10 amigos que você tenha que não seja evangélico, você certamente sentiria uma grande dificuldade para fazer essa lista. Uma grande dificuldade. É isso aqui, irmãos. É isso aqui. A quarta pergunta: você conhece algum incrédulo, tipo B, ou seja, esses incrédulos resistentes, que talvez seja o seu Zaqueu? Aquela pessoa que talvez você disse, não, esse aqui nunca vai se converter, mas que nesse exato momento você disse, olha, eu conheço uma pessoa assim, eu conheço o Zaqueu. Pois bem, após esta meditação, você crer naquilo que eu estou dizendo? Qual será a sua postura agora em relação a essa pessoa? O que você vai fazer? Você vai vê-la com esta perspectiva positiva? Ou você vai continuar vendo-a como, não, essa aí jamais aceitará o Evangelho? Se assim mantivermos, nós teremos dificuldades de ganhar alma para Cristo. Temos que mudar nosso modo de pensar. Já diz a palavra, Romanos 12. Quinta e última pergunta. Medite nisso. Se Jesus tivesse adotado a mesma atitude de toda a multidão, de todos os outros, qual teria sido o destino de Zaqueu? Já pensou? Se Jesus dissesse, tu é pecador, então não quero papo contigo. Zaqueu teria ido para... Entendeu? Então, se dependesse daquela multidão, com o preconceito que eles tinham, Zaqueu nunca teria sido salvo. Então, algumas pessoas que estavam até próximas de nós, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, parentes, foram para o inferno porque nós tínhamos esta visão da multidão. Nós não tínhamos a visão de Jesus. Então, queridos, é duro esta palavra? Sim, mas é a verdade. É a verdade. Então, nós não conhecemos os corações, não podemos classificar um indivíduo pela sua face, pelo seu rosto. Deus conhece o coração do homem. Zaqueu tinha uma grande sede por Jesus, por Deus. Por isso foi facinho. Então talvez aquela pessoa que você
considera difícil, talvez aquela pessoa que eu considero impossível, seja a pessoa número 1 na minha lista, número 1 dos meus conhecidos para aceitar Jesus. Faça um teste, então. Faça um teste. Talvez quantas pessoas eu deixei de ganhar para Jesus por esta minha convicção errada, este preconceito, por considerá-la ser uma pessoa tipo B. Qualquer pessoa que se aproxima de mim, aliás, qualquer pessoa que tenha a primeira visão da minha pessoa, com certeza ela vai fazer um juízo errôneo de mim. Mas quando de fato ela passa a ter contato, se relacionar, ela vai perceber que o juízo que ela fez não é como ela imaginava. Assim também é com você. Às vezes nós vemos aquela pessoa com um semblante tão inocente e tal, mas ali é um serial killer, é um matador. E talvez nós vemos aquela pessoa tão rude, tão bruta, mas é uma pessoa tão amável em suas ações, na sua prática. Fica aqui então, para nós, esta reflexão. Mantenha uma perspectiva positiva de cada pessoa. Veja em cada pessoa um crente em potencial. Veja em cada pessoa alguém estabelecido em um ministério na igreja. Não coloque ninguém no inferno antes do tempo, mas já coloque as pessoas no céu na sua visão. E você vai ver a diferença. A diferença vai ser nas minhas atitudes. A diferença vai ser nas minhas ações em relação às pessoas. Porque quem precisa mudar sou eu nessa perspectiva. As pessoas, elas mudarão consequentemente após a minha ação de vê-las como um crente em potencial. Que assim Deus nos abençoe e nos faça ter esta visão e a coragem de irmos a qualquer pessoa que ainda não tem Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Pois, queridos, vamos então